noite, na caça votos, a coligação MDFM-PCD-UDD realizou este domingo uma passeata por algumas localidades do distrito de Água Grande. Segundo os responsáveis da coligação, o povo está com alguma dificuldade e pede mudança. Água Grande foi o alvo da coligação MDFM-PCD-UDD este domingo. Na caça aos votos, a coligação decidiu pela passeata em algumas localidades do distrito, como Água Bobô, Água Serra e Palha. Pela pulsação no terreno, os representantes falam de uma coligação ganhadora. Que já ganhamos essas eleições, estou convencido que o povo soberano de São Tomé e Príncipe saberá fazer a defesa da sua liberdade. O povo sentiu uma ameaça sobre a sua liberdade. O povo conhece o lado do mal e naturalmente que o povo vai sancionar o lado do mal. A saúde está extremamente uma calamidade. É preocupante vermos o partido no poder, preocupado em trazer cantores num jato privado, quando nos hospitais nós não temos reagente, não temos medicamento da população, quando o arroz que propôs ser a 13 contos está a 40 contos, a 40 dobras. Isto é contraproducente e a população certamente que vai penalizar o poder no dia 7 de outubro, votando na coligação. Nós temos apelado para que haja, de facto, um clima que permita a cada são tomense ver o futuro com tranquilidade. Que as crianças possam sorrir no futuro. Uma mensagem de que a campanha é uma festa, a democracia é um bem maior das sociedades modernas, do mundo moderno, e esta coligação, congregando forças de mudança, que durante muito tempo deu provas, hoje mais do que nunca, nós temos as arrestas bem afinadas para, de facto, vir assumir a governação de São Tomé e Príncipe com os pés bem assentes no chão. A par das legislativas, a coligação acredita na mudança de rosto no distrito de Água Grande, assumindo a autarquia local. Eu sou jovem, sou de Palha, sou de Água Bobô, sou de Água Serra, sou desta zona. E, portanto, nós estamos aqui hoje porque nos prometeram tanta coisa e até hoje nada. Nós temos em foco a nossa cidade. Portanto, o estado da nossa cidade atualmente é de lamentar. E tendo em conta a situação que se verifica hoje em dia, uma das prioridades para nós, caso no dia 7 o povo confie em nós, é tentar começar a dar os primeiros passos para melhorar o estado da nossa cidade. E está confiante na vitória? Eu acredito bastante, porque sempre ouvi o povo dizer que querem caras novas. E como se não bastasse, o povo está tendo uma cara nova, e além de uma cara nova, alguém que eu acho com alguma coerência, que seja capaz de fazer a diferença. Coligação MDFM-PCD-UDD na campanha eleitoral no distrito de Água Grande. O MLSTB-PSD esteve este domingo em passeata na localidade de Óquil de Rei. O presidente do partido, Jorge Bom Jesus, percorreu diversas artérias da localidade de Óquil de Rei e afirmou que é necessário mudar para um futuro melhor. Foi desta maneira que o MLSTB-PSD percorreu as artérias da localidade de Óquil de Rei para fazer passar a sua mensagem de mudança. Todos almejando um futuro melhor. Prometeram-nos Dubai, mas combustível aumentou. Prometeram-nos arroz 13 contos, mas está com 30, 40 contos. Energia ficou um dia sim, 2, 3 dias não. Cidade está cheia de buraco, estrada do Claré não acabou, começou há 2 ou 3 anos atrás. Propina aumentou, o hospital está terrível, isso é Dubai que nós queremos. Pior ainda, implementou ódio, revolta, perseguição. São Tomé e Príncipe é de todos nós. Kwa Samali, um palichinho bega, ginanga bakreshi, numa moeda bega, tapaga ácido fólico, sulfato feroso, complexo B, nada. Manhole, Akapague, passa mali,
Antigamente, acabamos de classe de graça. E na primeira classe, de graça. E ali, para não pagar. Nossa mola, nossa mãe, nossa pé. Se ela não paga, piliwe. Deve ser privado, punda. Olha o tempo da minha STP quando estava chifa. Quando estava chifa, se ela não lutar, ela não STP. Nem que termina, e essa até, não está falando, eu vou sair com fome, vamos voltar. Olha na caixinha aqui, não quero levar para dentro da não. Para o presidente do MLSTP-PSD, é necessário que a democracia seja uma realidade e que haja uma verdadeira separação de poderes entre os órgãos de soberania. Com o MLSTP, nós vamos mudar o país, sim senhor. O país vai ser mais democrático. Isto dos tribunais, essa atrapalhada que houve nos tribunais, será que um governo tem que se meter com os juízes, mandar nos juízes? Isso não existe em lado nenhum. Tem que haver separação de poderes. Tem que haver, o deputado é para fazer as leis, o governo é para governar, o tribunal é para julgar todos os corruptos. E os corruptos têm que ser julgados. Quem comer dinheiro do povo vai ter que pagar, sim senhora. Porque o povo ficou na miséria. Nós não merecemos esta miséria. Estas ilhas de Santo Tomé Poderoso, de Santo Antônio do Príncipe, são ilhas abençoadas. MLSTP-PSD em mais uma passeata de caça ao voto para o dia 7 de outubro. No 9º dia da campanha, Patrício Trovoada, presidente da ADI, considera que a mesma tem sido um momento de ataques pessoais com argumentos infundados. Na entrevista ao TVS, Patrício Trovoada afirma estar decepcionado com alguns políticos santomenses. Uma semana de campanha, uma semana em que muito pessoalmente eu fico decepcionado com a nossa classe política. O nível político baixou muito. Era-se de esperar, porque nos últimos 4 anos só assistimos a uma campanha de ataques pessoais, críticas infundadas e atitudes. Eu acho que toda a gente recorda que a oposição não apareceu na tomada de posse do presidente Ivaris Carvalho. Eu acho que toda a gente recorda aquilo que a oposição disse em relação ao Tribunal Constitucional, hoje Tribunal em plena função e que é objeto de muitos recursos introduzidos pela própria oposição, e mais outros exemplos que nós tivemos. Só que, de facto, eu ainda acreditava que, entrando nesse período em que devemos convencer o eleitorado com as nossas propostas, a oposição viria com algo, com um projeto, porque afinal são 4 anos para podermos, se tivermos a confiança do povo, governar Santo Tomé e Príncipe. Uma classe política que de facto não está preparada para lidar com os desafios atuais. É por isso que também no discurso vem voltar aos governos anteriores do MLSTP. Porque há uma vontade de regresso à época antiga. Eu não sei se é a Primeira República ou a Segunda República com os governos da MLSTP. O PCD, o UDD, MDFM, PTS, o NDP, CODO e outros, vê-se que também aí há uma dificuldade no discurso. O presidente do PCD fala de viragem. Faz-me pensar as campanhas passadas em que o ADI falava de viragem total. O presidente do PCD está quase a dizer mais além. Ele diz mais para frente. mais. Ele está quase a dizer mais além. E eu entendo isso, porque quando ele diz então somos da mudança, é verdade, fomos da mudança.
mas há os que ficaram com o espírito da mudança e há os outros que tiveram uma deriva esperada de interesses pessoais, de ataques pessoais e de corrupção. No leque das entrevistas que a TVS tem vindo a efetuar com algumas forças políticas concorrentes às eleições de 7 de outubro, temos hoje como convidado Arlindo Tavares, do Movimento de Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe, que concorre para as eleições legislativas no distrito de Cauê. Arlindo Tavares, boa noite. Boa noite. Como é que surgiu este movimento? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade que nos dá. Nós somos do Movimento de Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe. Bom, esse movimento surgiu na sequência de encontros com alguns técnicos de Cauê. Todo São Tomé e Príncipe sabe que Cauê temos muitos quadros formados e que no encontro nós decidimos, cerca de 2 anos a esta parte, criar um movimento para a defesa do distrito de Cauê. De que forma pretendem defender ou promover o distrito de Cauê? Bom, como todos São Tomé sabem, Cauê é o maior distrito do país. Cauê tem enormes potencialidades, tem recursos imensos, e nós achamos que é o momento de acelerar o desenvolvimento de Cauê. Todos devem imaginar que nós temos o recurso hídrico, temos a pesca, a agricultura, o turismo, e é preciso potenciar estes recursos. E por que este movimento concorre apenas para legislativas no círculo eleitoral de Cauê? Bom, na verdade nós só apresentamos nossa candidatura à legislativa devido ao tempo. Nós não conseguimos reunir os documentos suficientes para concorrer a autarquias. Por isso, nessas eleições, só vamos para a legislativa e, posteriormente, vamos reunir as condições para... Que projetos concretos este movimento defende? Já falou aqui da pesca, do turismo, da agricultura, que são áreas potenciáveis do distrito, mas quais são os projetos concretos que defende? Bom, para além dessas áreas que eu acabei de referir, nós também temos a vertente de formação, profissional, e nós, no fundo, pretendemos formar quadros de Cauê. Os recursos humanos de Cauê estão disponíveis, nós precisamos de acelerar e de contribuir, no fundo, para a formação das pessoas de Cauê. E nós achamos só com recursos humanos capacitados é que nós podemos desenvolver o nosso distrito. E esses recursos humanos, eu disse que quadros do distrito de Cauê que integram este movimento, essencialmente, estão efetivamente sensibilizados para este desafio? Claro, nós, em contactos com muitos quadros, estão sensibilizados e dão as suas contribuições ao movimento, estão disponíveis para contribuir para o desenvolvimento de Cauê. Nós achamos que sem o recurso humano não é possível desenvolver o nosso distrito. E a nossa aposta será na educação e formação. O governo, por exemplo, tem gasto muito recursos financeiros do transporte escolar. Nós pretendemos que se crie condições para o surgimento de centros de formação no distrito, para aproveitar os recursos, porque quando saem do distrito já não regressam. E nós queremos desenvolver o Cauê, desenvolver os recursos humanos para, no fundo, acelerar o nosso desenvolvimento. Estamos hoje no novo dia da campanha. Como é que vê esta campanha concretamente no círculo eleitoral de Cauê? Bom, nós estamos no terreno, verificamos uma situação calma, as campanhas estão a decorrer de uma forma calma, sem grande
subsalto, sem grandes problemas. E nós achamos que o povo santomense e particularmente o povo de Cauê, os eleitores, já estão contra a mentalidade, estão a participar, estão a contribuir e achamos que a campanha está a decorrer perfeitamente. Eu disse que este movimento concorre apenas para legislativas porque achou que era muito tarde introduzir candidaturas para outras eleições, são os casos das autárquicas e eventualmente das regional, mas essa avaliação que faz relativamente à legislativa está em função daquilo que é o desejo da população? Sim, nós achamos que com o movimento eleger deputados para a Assembleia Nacional, aí estaremos em condições de dar o início a esse processo de desenvolvimento de Cauê. E por isso que nós optamos nessa fase concorrer à legislativa e posteriormente reunir as condições para eleições autárquicas. Então, Rui Tavares, muito obrigado por ter vindo aqui ao Telejornal, em conversa connosco, no quadro da escutação que temos vindo a fazer ao representante das outras forças políticas concorrentes às eleições de 7 de outubro. Recordo que Arlindo Tavares é membro do Movimento o Movimento de Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe, MCI, não é? Do distrito, e que concorre justamente distrito de Cauê. Muito obrigado. Assinala-se este domingo, 30 de setembro, dia da nacionalização de roças. Numa mensagem alusiva ao dia, o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodoro Campos, afirmou que o Governo tem-se empenhado para a melhoria de condições de vida dos agricultores. Depois da privatização agrícola, elas hoje estão sendo geridas pelos pequenos agricultores e médios agricultores, quer no setor da agricultura como no setor da pecuária. Sabemos que muitos agricultores, quando receberam as terras, tinham imensas dificuldades de trabalharem, imensas dificuldades para produzirem, e hoje nós estamos melhorando as condições de vida destes mesmos agricultores. O êxodo rural já não constitui a preocupação dos agricultores, pois durante estes 4 anos o governo de que faço parte tem empenhado na melhor condição da vida dos pequenos agricultores, dando melhores condições de vida, criando pistas rurais, construindo as pistas rurais, dando energias às comunidades, e o que temos a deparar é que aqueles que haviam abandonadas as terras estão voltando de novo às suas respectivas comunidades, de forma a poderem produzir. Muitos dizem que 30 de setembro é dia de nacionalização das roças, outros também dizem dia da reforma agrária. Mas isto, o que nos interessa, é trabalharmos em prol do desenvolvimento no setor agropecuário, criando mais emprego, aumentando a nossa economia, e um dos grandes pilares da nossa política é retirar as terras abandonadas e atribuí-las para aqueles que querem verdadeiramente investir no setor agropecuário. Durante estes 4 anos, nós distribuímos muitas terras que estavam em estado de abandono. Ainda recentemente atribuímos cerca de 125 títulos de terras a uma das comunidades que foi beneficiada de energia da estrada, para que possam ter condições de trabalhar.
e o nosso governo, nós acreditamos que estamos a trabalhar para mais além. Mais além significa melhorar as condições de vida, dar garantia aos moradores das comunidades, e a título de exemplo, são as duas recentes comunidades que estavam quase esquecidas, que é a comunidade que liga a colônia açoriana a São Francisco, São Paulo, com cerca de 10 quilômetros de estrada que estavam totalmente abandonadas, hoje estão sendo construídas, já na sua fase final, e a outra é a da comunidade de Água Coimbra, que os agricultores, os moradores, reconheceram por parte do nosso governo que tem havido uma maior atenção para que haja a proximidade, para que haja a garantia na produção e da produtividade. Uma mensagem que poderá acompanhar na íntegra no final deste telejornal. O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades defendeu na 73ª sessão da Assembleia Geral da ONU o papel de liderança desta Organização Mundial. Urbino Botelho, no seu discurso, referiu que esta liderança deve incidir em múltiplos setores, sobretudo no combate às alterações climáticas e na situação dos migrantes. A nossa organização enfrenta desafios muito complexos, para os quais é chamada a dar respostas efetivas, concretas e abrangentes, que sejam verdadeiramente relevantes para todas as pessoas. Salientamos a questão das migrações, em que a liderança global das Nações Unidas deve se manifestar a todo instante no fomento do diálogo entre as nações, buscando soluções globais e fomentando políticas concertadas de acolhimento dos refugiados, assim como o apoio aos países de origem para um problema que tanto tem assolado o mundo, com consequências muitas das vezes devastadoras para aqueles que, em busca de melhores condições de vida, são expostos a injustiças flagrantes um pouco por toda a parte. Se queremos realmente sociedades pacíficas, equitativas e sustentáveis, os nossos esforços devem continuar a ser conduzidos na procura de soluções, não só para aquele problema, mas igualmente para a mesa das negociações mitigar os efeitos dos atuais conflitos armados que graçam pelo mundo e prevenir o surgimento e o escalar de tensões regionais potenciadoras de gerar outros do mesmo gênero. Lançamos, pois, desta tribuna um veemente apelo para que continue o diálogo visando a resolução pacífica das tensões que se registram um pouco por todo o planeta, palcos de conflitos que continuam a reclamar milhares de vidas inocentes, com particular destaque para o conflito na Síria. Continuamos igualmente a apelar para o entendimento na República Centro-Africana para que as negociações ponham termo a um conflito que tem prejudicado milhares de pessoas, cuja situação dos refugiados tem levado a uma grave crise humanitária no país. Saudamos calorosamente a República Irmã da Guiné-Bissau pela convocação das eleições legislativas no próximo mês de novembro e formulamos votos de maiores felicidades para o referido ato, na certeza, porém, que essas eleições marcarão uma nova era de concórdia e prosperidade com a retoma do regular funcionamento das suas instituições democráticas. De igual modo, saudamos a República Democrática do Congo pela convocação das eleições gerais previstas para dezembro do corrente ano e formulamos votos ardentes para que as mesmas sejam livres, transparentes e justas e decorram num clima de paz e concórdia. Por outro lado, apraz-nos constatar que passos positivos foram dados no que tange aos processos de reconciliação entre a Etiópia e a Eritreia, assim como entre as partes beligerantes na República do Sudão do Sul, e encorajamos vivamente que seja perseguido este caminho. Relativamente à questão do Saara, expressamos o nosso apoio ao Secretário-Geral das Nações Unidas e ao seu enviado pessoal nos esforços com vista ao relançamento do processo político na base dos parâmetros definidos pelo Conselho de Segurança em 2007 e congratulamos-nos com a adoção da sua resolução 2014, que apela para a necessidade de se chegar a uma solução política, pragmática, realista
e duradoura do diferendo. Outro sim, felicitamos-nos pelos esforços sérios e credíveis do Reino de Marrocos em encontrar uma solução política definitiva deste diferendo regional e exprimimos o nosso apoio à iniciativa marroquina de autonomia. A República Democrática de São Tomé e Príncipe saúda os avanços históricos realizados na Península Coreana e exorta a todos os intervenientes para que continuem o diálogo e as negociações em benefício dos interesses de todas as partes rumo ao desenvolvimento desta região. Os projetos estruturantes que a República Popular da China pretende realizar em São Tomé e Príncipe estão no bom caminho. A afirmação é do embaixador chinês Wang Wei em conferência de imprensa esta sexta-feira, quando fazia o resumo do Fórum de China-África realizado recentemente em Pequim. A construção do sistema de drenagem, a ampliação do aeroporto, a modernização de estradas, bem como a construção de caixas sociais, foram conquistas saídas da última cimeira China-África, em que São Tomé e Príncipe irá também beneficiar do programa concebido para o desenvolvimento do continente africano. A garantia foi do embaixador deste país asiático durante uma conferência de imprensa esta sexta-feira na sua embaixada. A parte chinesa decide criar na China a Exposição Econômica e Comercial China-África. Encorajar as empresas chinesas a aumentar o investimento na África, criar ou modernizar umas zonas de cooperação econômica e comercial na África, apoiar a África a realizar praticamente a segurança alimentar antes do ano 2030, elaborar juntamente com a África o plano de cooperação e o plano de ação China-África para a modernização da agricultura, implementar, através de implementação de projetos de assistência agrícola, assistência alimentar humanitária e também na formação de jovens talentos africanos que lideram em pesquisas científicas agrícolas. Também continuar a reforçar a cooperação em liquidação em moedas nacionais com os países africanos. Por outro lado, a China é o principal emissor de investimento privado direto para o continente africano, atingindo os 30%. A África foi eleita pela China como principal parceiro estratégico da cooperação, tendo lançado 8 ações envolvendo vários domínios prioritários, como a indústria, infraestruturas, comércio, banca e outros. A China decide iniciar, juntamente com a União Africana, a elaboração do Plano de Cooperação em Infraestrutura China-África. Apoiar as empresas chinesas a participar na construção de infraestrutura da África através de modelos como o processo integral do investimento, construção e cooperação e operação nos projetos, priorizando a cooperação nos domínios de energia, transporte, informação e comunicações, recursos hídricos transfronteiriços, entre outros, para concretizar juntamente com a África uma série de projetos prioritários de conectividade das infraestruturas, respaldar a construção do mercado único do transporte aéreo africano e abrir mais linhas aéreas diretas entre a China e a África. Dar facilidades aos países e instituições financeiras africanos a emitir títulos na China, na precondição de observação de regras e processos multilaterais, apoiar os países africanos a aproveitar melhor os recursos, tal como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, o novo Banco de Desenvolvimento e o Fundo da Rota da Seda, entre outros. São Tomé e Príncipe passou a integrar o fórum, já conta com a instalação do Instituto Confúcio na Universidade de São Tomé e Príncipe, que irá permitir aos restantes meses aprender a falar mandarim e conhecer melhor a cultura chinesa. O fogo destruiu na tarde deste domingo uma residência na localidade de Água Bobô. Como podem ver através das imagens, o fogo era intenso e os bombeiros não pouparam esforço para conter esta intensidade. Também era visível o desespero dos familiares e amigos que
que tentavam salvar os eletrodomésticos, mobiliários e outros pertences. Os bombeiros conseguiram mitigar o fogo. Na residência viviam 7 pessoas. Ainda não são conhecidas as causas do incêndio. Nós fomos chamados e fizemos de tudo para chegar ao local. Apesar de termos tido um constrangimento durante o percurso, houve um jovem motoqueiro que nós não conseguimos identificar, que estava a demonstrar força à frente da caminhoneta de socorro, aliás do combate, que perturbou-nos muito a chegar ao local. Mas, no entanto, quando chegamos, vimos um fogo bastante avançado e com isso tentamos fazer de tudo para poder minimizar a situação, até que chegou este momento que estamos a fazer a parte do rescaldo. O presidente da Câmara Distrital de Cantagalo continua a prestar o seu serviço. A comunidade Paulo Bacuda entregou um televisor de plasma e também tubos de canalização para a renovação da conduta de água que abastece a comunidade de Pedroma. Paulo Bacuda continua as suas atuações distritais, levando ajuda às comunidades de Cantagalo. Entregou à comunidade de Pedroma uma TV plasma para o centro comunitário da localidade e 400 metros de tubos de canalização para a renovação da conduta de água que abastece a comunidade de Pedroma. Sensivelmente para aí 500 metros de tubos, digamos assim, de água, porque esta comunidade de facto padece de problemas de água. A linha de conduta que alimenta desde a nascente até a comunidade estão elas todas rotas e então havia de facto necessidade de apoio ao nível destes materiais. A televisão plasma, na semelhança de outras comunidades que têm estado ultimamente a ter a energia, será com certeza uma oferta para trazer oportunidade àqueles que ainda não adquiriram a sua televisão, no sentido de facto de poder acompanhar de perto as notícias e não só do país como do mundo fora. De facto, isso serve basicamente para esse fim. Eu penso que até mesmo as pessoas mais céticas, as pessoas mais cegas, hoje já estão a render a evidência que são as ações bem claras e definidas do governo chefiado pelo Dr. Patrício. Isso não deixa dúvidas para ninguém. Nós temos que admitir que, de facto, o desenvolvimento está a chegar a São Tomé, e em vídeos sinais claros o desenvolvimento está aí, digamos assim, a um passo do nosso olhar. É preciso que, de facto, enxerguemos bem e demos todas as nossas contribuições para garantir a continuidade do trabalho do Estado e assegurar o desenvolvimento que já está mais do que, digamos assim, provado, que o ADI tem a competência, o ADI tem o conhecimento, o ADI tem a aceitação e o ADI de facto é um partido que veio para mudar o destino do país. As entregas são pedidos da população e necessidades prementes para os residentes que agradeceram o gesto do autarca. Hoje, tudo que nós tínhamos pedido, normalmente ele como presidente, hoje foi entregue. Nós temos aqui uma plasma que vai ajudar pessoas que ainda não têm comprar televisor, vai se acompanhar lá, e também tubo que vai beneficiar, porque nós temos problema de tubo, que a água tem dificuldade a chegar à comunidade e que esse tubo vai fazer questão de água chegar na comunidade. Eu talvez nem tinha sonhado que Pedroma ia ter energia, mas hoje já temos, e também não só energia, também com uma estrada, que é uma estrada, eu vejo que é uma estrada de capacidade, porque essa estrada é incabável, essa estrada vai levar século. Esta é uma comunidade agrícola que fica na fronteira entre o distrito de Cantagalo e Mesocha. Neste ano conheceu 2 grandes progressos, a energia elétrica e a estrada encalçada que está em construção, mais os 400 metros de tubos entregues por Paulo Bacuda que serão utilizados para renovar a conduta de água que abastece a comunidade, fecha a lista de prioridades para os residentes. Mudou muito, eu louvo muito esse presidente. Ajudou muito, fez muito trabalho nessa comunidade, porque muitos que já estavam muito antes não fizeram nada, praticamente não fizeram nada.
Esse pouco que ele fez para mim é tudo, porque aqui, o que nós não tínhamos, nem contamos com isso, hoje já temos, que é água, energia, estrada, jardim, que os alunos e as crianças vêm para a escola. O que falta, outros vão completar, né? Mas pronto, eu já vi grande êxito do trabalho do Sr. Presidente. Apesar das limitações, a Câmara Distrital de Cantagalo continua a fazer o seu trabalho junto à população cantagalense. A Casa da Cultura, Ambiente e Utopia Cacau acolheu este sábado a 5ª edição do TEDx São Tomé e Príncipe. Reevolução, isto é, reinventar-te, foi o tema escolhido para esta realização, uma ação que de facto permitiu a afluência de muitas pessoas. É com a voz de Ani Moreira, uma jovem talento da música nacional, que arrancou esta 5ª edição do TEDx STP. O tema deste ano sugere aos presentes ideias e formas de inventar. Nós escolhemos para este ano Reevolução, Reinventa-te, com o objetivo de chamar a atenção às pessoas, aos palestrantes, ao público que virá, que está cá a assistir o evento, para a necessidade de nós nos reinventarmos como são tomenses, nós recriarmos. Os nossos temas vieram todos numa sequência lógica. Primeiro nós conectamos as nossas ilhas ao mundo, nós falamos do futurismo são tomense, nós falamos do ponto sem retorno que o país se encontrava, nós falamos da transcendência, que é, depois do ponto sem retorno, nós evoluirmos um pouco mais, e este ano nós quisemos convidar as pessoas a pensarem em formas de nos reinventarmos como são tomenses e nós conseguirmos melhorar o país que temos. A par de outros anos, a TEDx STP procura sempre reunir um leque de oradores, tanto nacionais como estrangeiros, cada um com um exemplo de vida e ideias. Em todas as edições nós trazemos sempre também são tomenses, mas este ano temos apenas 2 estrangeiros. Uma neste caso a Estrela Matilde, que é estrangeira, mas que reside em São Tomé, e o escritor angolano Sousa Jamba, que não reside em São Tomé, mas que está cá. E nós temos 13 oradores neste ano, e nesse caso 11 deles são são-tomenses. Falei da a influência do cinema no comportamento humano, assim. E de qualquer forma foi explicar um pouco como os filmes moldam a nossa compreensão da realidade. O poder que o filme tem de dar fantasias sobre aquilo que é realidade e estratégias para lidar com isso. Por exemplo, buscar outros filmes alternativos que muitas vezes não têm só preocupação em vender coisas, mas em retratar outras realidades. Como por exemplo de São Tomé, né? Não se pode ver um filme sobre São Tomé feito por uma pessoa e achar que aquilo é São Tomé. Mas vários filmes sobre São Tomé, várias perspectivas, daremos uma realidade melhor sobre o que seria São Tomé. É acabar com o plástico. A Ilha do Príncipe está no bom caminho. Exatamente, a Ilha do Príncipe está no bom caminho. No entanto, apesar de todos os esforços feitos a nível regional, o plástico e a poluição é um problema mundial e nós estamos a receber nas nossas praias, e as tartarugas que às vezes aparecem mortas com plástico, não é plástico da ilha, é plástico que vem do mundo inteiro. Portanto, este é um problema global que infelizmente o facto de estarmos ali no nosso paraíso não estamos protegidos e todos nós juntos temos então que fazer um esforço mundial. O que achas de estar aqui e presenciar esta? Há alguma experiência para renovar? Sim, várias. Porque eu, pela primeira vez que eu cá participo no programa, na atividade, eu estou a ver com... É pela primeira vez que eu participo e gostei imenso do programa, da atividade, certamente. Ficou marcada dos exemplos que foram aqui, que vais recordar e vais tentar pôr em prática? Sim, vou recordar e vou pôr em prática. O caso daquilo que o orador Moisés Vieira tinha dito do seu tempo da criança, quando ele era criança, que aí ele foi, que a mãe dele tinha os 10 filhos, mas o pai dele e a mãe dele fez os 12, e que eles tinham que pegar num salvador e partilhar com toda a família dele em casa. Nesse caso, o exemplo de partilha é um exemplo que deve ser posto em prática. Tem que pôr em prática, sim.
como temos uma coisa, devemos partilhar para várias pessoas. Tá? Recorde-se que a TEDx-STP é um ciclo de palestras que provém da sigla TED, isto é, Tecnologia, Entretenimento e Design, onde os oradores partilham as suas ideias, experiências, histórias de sucesso que podem contribuir para uma mudança de mentalidade e superação em vários aspectos da vida. Uma forma de reinventar, recriar o TEDx STP nas suas múltiplas dimensões. O Banco de Sangue do Hospital Dr. Aires de Menezes preconiza até 2020 eliminar a doação familiar de sangue, garantiu este domingo o responsável da instituição durante a campanha de doação benévola de sangue na localidade de Conde, uma iniciativa do Ministério da Saúde, do Ministério Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cerca de 100 jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia da comunidade de Conde se aliaram nesta campanha de doação benévola de sangue. Entendendo que tem pessoas que passam por procedimentos que precisam dessa doação, nós queremos contribuir, colaborar com o bem-estar da sociedade. Há mais de 20 anos, a Igreja Adventista participa desse projeto aqui em São Tomé, mas também em outras regiões do mundo, entendendo que um pouco que eu possa contribuir com o bem-estar do meu companheiro, com o bem-estar do meu próximo, a gente está cumprindo o papel de fazer o bem às pessoas. O Banco de Sangue do Hospital Aires de Menezes agradece numa altura em que luta para eliminar a doação familiar. 30% da nossa doação ainda é familiar, mas o esforço tem sido feito juntamente com os membros da Igreja Adventista, com outras igrejas, membros de algumas associações, de forma que nós possamos atingir, pelo menos eu quero recomendar, que é 80% da doação benévola. 2020 é a meta preconizada para a eliminação da doação familiar. O empenho da população em geral, da Comissão Social, que tem nos apoiado bastante também na divulgação desse objetivo, creio que até 2020 iremos chegar à meta que é preconizada. Jovens adventistas do Sétimo Dia da localidade de Conde na doação voluntária de sangue. E com esta notícia concluímos a edição de hoje do Telejornal. Boa noite.